Irmãos, temos apenas 2 versículos para explicar, mas eu não vou conseguir explicar os 2 versículos. Hoje não vai dar tempo. Então eu vou explicar só o comecinho deles. Os irmãos já sabem como que funciona. Então acho que dá para entender um pouquinho a nossa situação. Aqui, é porque ocorre o seguinte, nós temos o hábito, nós temos o costume, não quero exagerar, não é demagogia. Não, é que nós temos o costume de nós olharmos sempre para a Escritura. Nós temos feito isso aqui, temos feito isso domingo pela manhã, temos estudado a carta aos Romanos. Estamos no capítulo 11 expondo versículo por versículo praticamente. Quase que palavra por palavra, né? Vamos caminhando devagarinho. Sempre com os irmãos, é tão gostoso isso. E aqui em Gênesis também. Conseguimos, depois de um bom tempo, terminar o capítulo 4, né? Foi quase uma comemoração, acabou o capítulo 4. A gente vai caminhando assim devagarinho e eu realmente, irmãos, eu não tenho pressa. Eu sei que eu não vou conseguir explicar a Bíblia inteira no meu ministério, por mais longo que ele seja. A gente vai caminhando assim, e sabemos que Deus vai falando e nos ensinando, independentemente do quanto conseguimos caminhar ou não. Ele tem misericórdia de nós e trabalha e é assim que ele faz. Mas nós temos por hábito sempre olhar para a Bíblia, e isso é bom, é uma prática que eu quero continuar fazendo, realizando, é olhar para a Bíblia com um microscópio. Nós pegamos a Bíblia e colocamos ela no microscópio. Nós analisamos então as palavras, olhamos as frases, tentamos descobrir o significado das frases quando essa frase está diluída dentro daquele contexto específico, daquele parágrafo específico ou o modo como aquela frase ou aquelas palavras são usadas por um autor específico. E assim, nós vamos caminhando, aprendendo o sentido, o significado do texto bíblico. Os irmãos sempre juntos comigo, sempre muito atenciosos, sempre muito pacientes, aprendendo e caminhando comigo. E no final disso tudo, quando nós caminhamos um pouquinho ao longo da Bíblia, nós extraímos do texto algumas lições para nós, extraímos do texto algumas coisas relevantes para o aspecto vivencial da nossa realidade e assim nós vamos caminhando na vida cristã e amadurecendo. Mas eu gostaria de hoje, antes de pegar o microscópio, eu gostaria de pegar o telescópio. Hoje, em vez de começar hoje com o microscópio e pegar as palavrinhas e ir explicando para os irmãos, eu gostaria de pegar o telescópio para que nós não percamos de vista algumas realidades teológicas, algumas realidades doutrinárias, que são possíveis de ser detectadas pela visão telescópica também. É mais ou menos como você faz quando quer ver melhor um quadro que é muito grande. O que você faz quando quer ver um quadro que é muito grande? Você se afasta um pouquinho para poder ver o todo, e então vendo o todo, você tem aquela compreensão mais global da mensagem que o pintor quis transmitir através daquela obra tão bonita, mas tão grande que você, para entender bem, teve que se afastar um pouquinho para ter aquela visão mais panorâmica. Se você encostar o nariz no quadro o tempo todo, chegar muito pertinho e ficar encostando o nariz, vendo os detalhezinhos, isso tem sua utilidade, tem seu valor. Claro, você vai aprender bastante sobre o quadro, aliás vai aprender até muito mais do que quem fica só olhando de longe, que você vai saber cada detalhezinho, vai ser um especialista na obra. Mas pode acontecer de você perder alguma mensagem, de você perder alguma realidade transmitida pelo autor que só pode ser captada se você se afastar um pouquinho e ter a visão mais panorâmica. Para que isso não aconteça então, eu quero convidar os irmãos a começar hoje o nosso capítulo 5, olhando para o quadro um pouquinho mais de longe. Nós vamos tirar um pouquinho o nariz do quadro, vamos ficar tão pertinho, olhando tão pertinho, e nos tornando especialistas nos detalhezinhos dele. Nós vamos olhar um pouco mais longe para ver o todo. Por quê? Porque esse todo, ele tem realidades e verdades e lições extremamente importantes, que nós não podemos deixar passar. Talvez consigamos, olhando pela visão microscópica, talvez consigamos perceber essas coisas também. Mas se isso acontecer, então eu vou repetir quando estiver olhando microscopicamente. Vou falar delas agora e quando houver oportunidade, se a visão microscópica der ensejo para isso, vou repeti-las. E isso não vai ter problema nenhum, porque nós aprendemos pela repetição. É importante ouvir várias vezes alguma coisa, porque a repetição é a mãe do conhecimento. É assim que nós aprendemos as coisas, pela repetição. Quando eu estudava formalmente na escola, na faculdade, no seminário, enfim, eu tinha um método de estudo que era infalível.
Eu aprendia tudo e tirava só notas altas, nunca fui reprovado, nunca fiquei em recuperação. Não sei o que é recuperação, não sei o que é isso. Raras vezes. Tirei uma nota vermelha, raríssimas vezes tirei uma nota vermelha. E quando tirei no bimestre seguinte já recuperei ultrapassando, tirando 11 em vez de 10. Mas por quê? Porque eu tinha esse método que eu aprendi cedo, que era o método da repetição. Então o que eu fazia? Eu lia a matéria uma vez, depois eu lia a matéria uma segunda vez, depois uma terceira vez e depois, para encerrar, uma quarta vez. Repetindo, repetindo, repetindo. Repetindo, repetindo, repetindo sem parar. Quando eu chegava na escola para fazer a prova não tinha escapatório. Era nota 10. Depois aprendi um método mnemônico, com um jesuíta chamado Matteo Ricci, um jesuíta italiano do século XVI. Ele tinha um método mnemônico, um método de memorização, chamado Castelo da Memória. E eu aprendi então a usar esse método de memorização e aí então conseguia tirar notas boas na escola por causa disso. Mas eu não vou ensinar esse método para vocês hoje. Outro dia qualquer eu ensino o método do Castelo da Memória de Matteo Ricci para você decorar qualquer coisa, aprender qualquer coisa e nunca mais esquecer e tirar 10 em todas as provas. Hoje vocês vão, os alunos que estão aqui, continuem repetindo, lendo, 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 lendo. Um dia talvez eu ensine o método do Castelo da Memória de Matteo Ricci. Então se acontecer na visão microscópica, eu repetir alguma coisa que já foi dita não tem problema, porque essa repetição é salutar. Nós aprendemos bastante com isso. Então vamos começar então com essa visão telescópica. Os irmãos devem observar que o capítulo 5 inicia em Gênesis, o que nós chamamos de uma seção. É uma seção, é uma divisão, é uma porção do livro que nós podemos chamar de seção Toledote. Seção Toledote. O que significa isso? O que significa Toledote? Toledote no hebraico significa gerações ou origens. E o livro de Gênesis tem várias seções Toledote. É por isso talvez que o nome seja Gênesis, porque tem várias seções que falam de origens, de gerações. Se os irmãos olharem o capítulo 2, olhem o capítulo 2, os irmãos verão aí uma seção Toledote sendo iniciada. Capítulo 2, versículo 4, você encontra aí uma seção Toledote sendo iniciada, sendo inaugurada. Diz assim, está EA, e aí vem Gênese, ou seja, está EA, e a palavrinha Toledote. E aí então começa essa seção Toledote, que vai se estendendo e chega até o capítulo 5, e no capítulo 5 nós temos então mais uma seção Toledote. E a seção Toledote começa. Este é o livro da Toledote. É mais uma seção Toledote. Aí você prossegue e você chega no capítulo 6. E chegando no capítulo 6, você chega no versículo 9. 6, 9. Quando chega no versículo 9 do capítulo 6, você percebe que se iniciou uma outra seção Toledote. Eis a história de Noé, ou eis a Toledote de Noé. E aí começa uma outra seção Toledote. Então nós temos aqui, notem bem. Prestem atenção, de 5.1 até 6.8, prestem atenção nisso, de 5.1 a 6.8 nós temos uma seção, talvez a segunda seção do livro, uma seção Toledote. Não é uma seção longa, uma seção curta, mas a seção Toledote que vai do 5.1 até o 6.8, ela tem algumas funções e algumas relevâncias teológicas. E nós vamos então nos afastar e olhar para a seção Toledote inteira. E olhando para a seção Toledote inteira, então nós vamos tentar detectar nela algumas verdades importantes para nós a partir dessa visão distanciada, dessa visão mais panorâmica da seção Toledote. Vocês entenderam? Estão aprendendo a falar mais. Uma palavra estranha? Essa palavra então é Toledote. É uma palavra comum no hebraico. Os alunos de hebraico aprendem depressa essa palavra, uma das primeiras palavras que aprendem. Gerações, genealogia, em 6.9. É traduzido como história. Mas é assim que se fala no hebraico. Toledote. Então temos aqui a seção Toledote. Muito bem. Os irmãos vêm aqui. Nessa seção Toledote, há uma lição importante aqui. Existe um aspecto importante que os irmãos devem observar. Essa seção mostra a genealogia de Sete. Já foi mencionado no finalzinho do capítulo 4. Se você olhar os versículos 25 e 26, prestem atenção, se vocês olharem os versículos 25 e 26, vão perceber que é mencionado aí Sete, o filho de Adão, que veio na visão de
Eva como que substituindo Abel que foi morto por Caim. Pois, bem, este Sete, a linhagem dele é mencionada aqui no capítulo 5, através de 10 parágrafos que falam sobre a genealogia dele. E o que é importante notar aqui, prestem atenção nisso, a seção Toledote que está diante de nós quer estabelecer. Isso é muito importante, é um aspecto teológico crucial para que entendamos o mundo à nossa volta, para que entendamos quem nós somos, para que compreendamos quem são as pessoas ao nosso redor. Essa seção estabelece um contraste, uma divisão entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, que são mencionados no capítulo 4. Existe uma separação entre as duas linhagens e um contraste que deve ser marcado e ficar na nossa cabeça. Se os irmãos olharem com atenção, os irmãos verão que no capítulo 4, na genealogia de Caim, nós encontramos um destaque muito grande sendo dado para um indivíduo. Quem é o indivíduo que na genealogia de Caim recebe destaque especial? É um indivíduo cruel, soberbo, um bígamo, alguém que não respeitava a palavra de Deus em relação ao casamento, um assassino orgulhoso daquilo que ele fazia e o seu nome é ou era Lameque. Esse é o destaque que é dado no capítulo 4 para os descendentes de Caim. Quando nós inauguramos a nova seção Toledote, nós percebemos uma sequência de nomes, mas nessa sequência de nomes que vai numa batida igual o tempo todo uma batida igual, sempre repetindo a mesma coisa. Sobre os nomes, e gerou fulano e viveu tantos anos e morreu com tal idade, e gerou cicrano e viveu tantos anos e morreu com tal idade, e assim vai caminhando a genealogia. Mas essa genealogia do capítulo 5, ela é interrompida algumas vezes, para fazer o quê? Para dar destaque a alguns indivíduos em contraste com Lameque. O objetivo é mostrar que há um destaque, que há um contraste entre esses indivíduos. Do capítulo 5, que interrompem o processo de exposição da genealogia, mostrar o contraste deles com Lameque e a linhagem de Caim. Vejam, por exemplo, um exemplo aqui muito claro. Um exemplo. Nós temos aqui no versículo 24, 5, 24. Vejam o que diz aí. Começando com 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Esse tipo de frase é repetida várias vezes no capítulo 5. Mas aí há uma quebra. Na sequência, no padrão literário. Esse padrão literário é repetido sempre, mas aí há uma quebra. Diz assim: andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Isso mostra um contraste entre um descendente de Sete e um descendente de Caim. A linhagem dos homens que clamam ao Senhor, que invocam ao Senhor, como nós aprendemos, a linhagem de Sete é a linhagem que invoca ao Senhor. Ela é diferente da linhagem de Caim, dos homens que se rebelam contra Deus, dos homens que vivem de modo independente de Deus, se orgulhando dos males que praticam. Qual é a diferença? Enoque diferente de Lameque andava com Deus. Há um contraste, há uma separação, há um abismo separando as duas linhagens. E o autor bíblico, Moisés, quer mostrar isso colocando próximas uma da outra linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Veja também os versículos 28 e 29. Aqui nós vemos um contraste ainda mais nítido, porque aparece um outro homem com o mesmo nome. Do descendente de Caim é um outro Lameque. Vejam o outro Lameque que aparece aqui. É um Lameque diferente. Tem o Lameque que descende de Caim e tem esse outro Lameque. Vejam, esse outro Lameque quem é? Diz o versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs no nome de Noé. Esse Lameque é o pai de Noé, o famoso Noé. Já fizeram até filme sobre ele. Filme tudo errado. Absurdos filmes. Dá vontade de botar fogo no cinema. Mas não somos terroristas, somos cristãos não muçulmanos. Então a gente não botou fogo no cinema. Mas o absurdo que fizeram com Noé é um crime que fizeram com Noé. Mas enfim, esse aqui é o pai de Noé. Vejam o que diz. O texto diz que ele pôs o nome no filho de Noé e disse: vejam, Esperança é um descendente de Setas. É um homem que clama a Deus, que espera em Deus, que ama a Deus. Ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Tinha esperança de que Deus levantaria alguém para libertar o seu povo do sofrimento naquela terra difícil, marcada pelo pecado. Se você continua nessa seção Toledote, você chega no finalzinho da seção Toledote no versículo 8. E o que diz o versículo 8? 6,8.
Diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. É um contraste imenso, gigantesco, entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem dos homens que se gloriam do mal, que praticam o mal e se orgulham disso. Os homens que clamam, que invocam ao Senhor, que andam com Ele, que têm esperança nele e que acham graça diante dos olhos dele. E nós percebemos isso quando nos afastamos e olhamos para a seção Toledote de longe. Isso deve nos transmitir uma lição muito importante. O que a Bíblia quer mostrar aqui para nós, irmãos, é que há uma grande distinção entre os homens de Deus e os homens que não temem a Deus. Vamos dizer, pastor, mas isso eu já sei. Ótimo, é bom que você saiba. Mas qual é a relevância disso, dessa lição tão evidente, dessa lição tão óbvia, dessa lição tão clara? Qual é a relevância disso para nós, os crentes no século 21? A relevância é a seguinte, irmãos: nós temos vivido dias em que as igrejas, os pastores e os crentes estão trabalhando para reduzir essas distinções, reduzir esta separação, esse abismo que há entre os descendentes espirituais de Caim, homens que não temem a Deus, e os descendentes espirituais de Sete, homens que invocam o nome do Senhor. Há um trabalho realizado por evangélicos, por pastores, por certos movimentos, certos autores, certos escritores que dizem o seguinte: olha, nós temos que nos aproximar dos incrédulos e temos que falar a língua deles. Temos que, de certo modo, nos igualar a eles, diminuir a distância entre nós e eles. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que mudar o nosso culto. Nós temos que mudar o nosso sermão. Nós temos que mudar o nosso louvor. Nós temos que mudar a nossa linguagem, o nosso comportamento, o nosso modo de vestir. Os incrédulos devem olhar para nós e devem dizer assim: vejam, eles são como nós. Eles não são ETs. Eles são como nós. E dizem que essa distância e essas diferenças devem ser diminuídas com que objetivo? Com o objetivo de ganhar almas. Esse é o objetivo. Na verdade, isso é uma grande lorota. As pessoas que querem destruir as diferenças, os evangélicos que fazem isso, na verdade eles apenas amam o mundo, só isso, só isso. Eles amam o mundo e querem fazer o que o mundo faz. Então por isso adotam esse discurso, que parece piedoso, mas é um discurso mentiroso. E o que é curioso notar nisso, nesse tipo de processo em que a igreja vai fazendo concessões e vai mudando, e vai se mundanizando e vai abraçando linguagens e modos de agir e certas práticas cultuais, e coisas assim que vão igualando a igreja com o mundo. É interessante notar que nesse processo o mundo ele não cede 1 centímetro sequer. O mundo não caminha na mesma direção dizendo: vamos tentar também adotar alguns valores deles e algumas práticas deles e alguns costumes dos crentes, para que a gente também se aproxime um pouquinho. Não, isso não. A mudança, a aproximação, as concessões sempre são do nosso lado. Sempre. Por que isso tem acontecido? Na igreja moderna? Porque a igreja moderna ela não tem conhecido, ela não tem construído a sua mentalidade a partir da realidade bíblica de que existem dois povos separados, duas linhagens espirituais distintas, que não têm relação nenhuma entre si, nenhuma. Na realidade, estão separadas por uma barreira que deve ser mantida e não destruída, que deve ser protegida e não removida, mas deve ser mantida com todas as nossas forças. Nós não podemos ceder um passo, sequer nos igualando com os incrédulos. Não podemos fazer isso. Temos que manter a distinção. Vocês são da linhagem de Caim. Vocês são o Lameque, filho de Caim. Vocês se orgulham no mal, vocês se ensoberbecem na prática daquilo que desagrada a Deus. Nós não. Nós somos os homens que invocam o nome do Senhor. Nós somos como Enoque, nós andamos com Deus. Nós temos esperança nele, nós achamos graça diante dos seus olhos. Nós somos outro tipo de gente, nós não temos nada que ver com vocês, nada. Nosso modo de vestir até é diferente. A nossa linguagem é diferente. O modo como nós nos tratamos e tratamos os outros é diferente. Os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos alvos, os nossos sonhos, a nossa visão de mundo, de família, de esposo, de esposa, de criação de filhos, de alvos na vida, nossa visão é totalmente diferente da de vocês e não há como haver qualquer grau de conciliação. Não há. Estamos separados. Se vocês quiserem conhecer a nossa mensagem, nós sempre vamos recebê-los, sempre com um abraço. Com os braços abertos, vamos estender a vocês a nossa simpatia.
Vamos estender a vocês a nossa amizade, vamos abrir a porta da nossa casa para vocês, vamos compartilhar com vocês da nossa esperança, da docilidade da nossa mensagem, tudo isso nós ofereceremos para vocês. Mas nós não vamos nos igualar a vocês em nada, nada. Eu não vou, eu e minha família, não vamos fazer o que vocês fazem. Nós não vamos ouvir o que vocês ouvem. Nós não vamos assistir o que vocês assistem. Nós não vamos usar a linguagem que vocês usam. Nós não vamos ter as amizades que vocês têm. Nós não teremos os pensamentos que vocês adotam. Nós não teremos os valores que vocês adotam. Nós não aplaudiremos o que vocês aplaudem, não. Nós somos da linhagem do povo que invoca o nome do Senhor, que como Enoque anda com ele, e como Lameque tem esperança nele, e como Noé achou graça diante dele. Somos diferentes. Estamos separados de vocês. Irmãos, é crucial que aprendamos a primeira lição da sessão Toledote. Essa é a primeira lição crucial da sessão Toledote que está diante de nós. Há um abismo, há uma separação, há um contraste. Mas essa não é a única lição. Quando nós olhamos para a sessão Toledote que está diante de nós, nós percebemos que o autor Moisés, quando a compôs, deixou transparecer algo mais e nós podemos perceber isso quando olhamos mais de longe, quando temos a visão mais panorâmica. Quando temos uma visão mais geral da sessão Toledote, que hoje começamos a estudar, e essa lição que é transmitida para nós na sessão Toledote está aqui, do 5, 1 ao 6, 8. Essa lição mostra, ensina que esse contraste de que eu falei, esse contraste que o autor bíblico Moisés quis destacar, colocando o capítulo 4 e o 5 ali lado a lado, esse contraste é um contraste que aumenta mais e mais. Vocês não devem se assustar com isso. A sessão Toledote ensina isso. Esse contraste aumenta e vai aumentando mais e mais. Ao contrário do que vemos alguns movimentos aí, livros e pastores, enfim, ensinando que tem que haver uma aproximação. O que a sessão Toledote nos ensina é que no processo comum da vida desses dois grupos, o que acontece é, na verdade, um distanciamento, um afastamento cada vez maior. Irmãos, eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu estou falando, porque eu não quero que vocês saiam daqui e falem, não vou mais olhar na cara de nenhum incrédulo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não vou mais ter amizade com nenhum incrédulo, não quero mais conversar com ninguém, vou morar numa montanha. Vou me fechar, vou comprar um sítio e vou viver lá afastado. Não quero mais ter contato com ninguém, é separação total. Na verdade, já tentaram fazer isso outras vezes e isso nunca funcionou. E não é isso que eu estou propondo aqui para vocês. Mais uma vez, nós temos que tratar os incrédulos com docilidade, com toda simpatia. Os irmãos sabem o quanto eu sou simpático, os irmãos sabem. Os irmãos, não tentem me imitar, por favor. Eu sou uma mistura de italiano com espanhol e isso aí eu meio. Não há muita simpatia aqui em mim, mas enfim, não se espelhem no meu exemplo. Mas o fato é que os irmãos devem mostrar certa docilidade com os incrédulos, amá-los. Os irmãos devem amar os incrédulos. Os irmãos devem protegê-los. Os irmãos devem acolhê-los. Os irmãos devem fazer com que eles percebam a sua bondade no trato com eles, o seu respeito. Você deve ser, quando um credo olhar para você, ele deve olhar e pensar assim: olha, se existe um amigo leal, se existe um homem de bem, se existe alguém que eu gostaria de imitar, é essa pessoa, é esse crente que eu conheço, é uma pessoa dócil, respeitosa, é uma pessoa de valores altíssimos, de princípios elevados, é um amigo leal, é um amigo fiel, é um amigo que devolve quando eu empresto, é um amigo que não é traiçoeiro, não é maldizente, não é fofoqueiro, não vive de intrigas, não planta intrigas, nada disso. Está ali um homem, amigo, simpático, digno da nossa confiança. Ali está um homem de bem. O incrédulo deve nos olhar desse jeito e você deve trabalhar para que isso aconteça. Mas, o que eu quero destacar é que nesse aspecto de valores, nessa realidade, referente à moral, aos valores, aos costumes, ao estilo de vida, a tendência de acordo com a sessão toledótica que está dentro de nós é haver um afastamento cada vez maior, um distanciamento cada vez maior. Se os irmãos olharem, vejam isso. Na própria sessão. Se os irmãos olharem o capítulo 6 que compõe aqui o comecinho, capítulo 6 no comecinho compõe ainda essa sessão, diz assim o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Vejam, houve um crescimento da iniquidade, houve um incremento de práticas
perniciosas, ímpias, maliciosas. E o texto continua, vejam o estado a que chegaram aqueles homens e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Aqueles homens dos dias de Noé. Como veremos aqui, essa história de Noé, aqueles homens só pensavam em coisas erradas o tempo todo. O coração deles só tinha imoralidades, crimes, maldades, golpes, somente isso, violências e inimizades. O coração deles era uma fábrica de males, continuamente produzindo mal. Quando nós olhamos para esse versículo 5, a impressão que eu tenho é que é uma descrição do Brasil hoje, é uma descrição do nosso povo. Hoje, a maldade se multiplica e o coração, os desígnios do coração são maus continuamente. E aí na sequência, nós nos deparamos com o Noé. Vejam o 8, porém, olha o contraste. Porém, aqueles homens só pensavam no mal, maldade multiplicada. Porém, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. É um contraste maior, ainda maior. Vejam versículo 9. Eis a história de Noé. Começa aí uma outra toledote. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus como Enoque. Agora vejam o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O que temos aqui? Um distanciamento cada vez maior. Irmãos, esse processo do aumento do contraste entre os descendentes espirituais de Caim e os descendentes espirituais de Sete continua hoje. Eu não sou um homem muito velho, ainda que minhas filhas pensem o contrário. Eu não sou um homem muito velho. Eu tenho 53 anos, não parece. Eu tenho 53 anos. Eu me lembro, quando eu era jovem, como eram os filhos que não honravam os pais, que eram desrespeitosos com seus pais. Eu me lembro como eles eram. Eles tinham lá o seu modo de agir que mostrava desrespeito, que mostrava a disposição para desonrar. E eu vi essas coisas. Isso nos impressionava, o modo como eles eram respondões, o modo como eles eram desobedientes. E essas coisas sempre existiram. Mas quando nós comparamos hoje, o filho que desrespeita o pai com o filho que desrespeitava o pai, há 20 ou 30 anos atrás, nós nos deparamos com exemplos e com realidades com as quais eu, na minha juventude, nunca sequer sonhei, nem nos meus piores pesadelos. Eu conheci uma moça, ela era uma moça que tinha por hábito fazer brincadeiras de duplo sentido, brincadeiras imorais. A Bíblia fala sobre esse tipo de brincadeiras. Em Efésios no capítulo 5, se você fazendo esse tipo de brincadeiras, o apóstolo Paulo em Efésios fala com você. Veja Efésios no capítulo 5. Era o problema dessa moça, essa moça tinha esse problema. Efésios capítulo 5. Logo depois de Gálatas, você encontra Efésios no capítulo 5 versículos 13, 4. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto sobre essas brincadeiras de duplo sentido, que são tão comuns hoje em dia. Hoje nós não podemos assistir um programa humorístico. Não podemos, porque as brincadeiras, todas são brincadeiras de duplo sentido, são brincadeiras imorais. As pessoas nas suas brincadeiras, no seu trato umas com as outras, fazem isso o tempo todo, como se isso fosse normal. Veja o que diz o texto em Efésios 5, 13 e 4. Fala assim para os crentes de Éfeso, Paulo dizendo: mas a impudicícia, as pessoas impudicas, pessoas que não têm sensibilidade nesse campo da moral sexual e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. E aí no versículo 4 ele diz: nem conversação torpe, conversas sujas, nem palavras vãs, palavras inúteis, vazias ou chocarrices. Chocarrices são brincadeiras, palavras de duplo sentido, palavras imorais, brincadeiras de duplo sentido, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo está dizendo: olha, esse tipo de brincadeiras com uma conotação maliciosa, brincadeiras maliciosas, isso não deve existir entre os crentes. Então, se você faz isso, se você usa uma linguagem feia, uma linguagem suja ou costuma fazer brincadeirinhas de duplo sentido, a palavra de Deus condena isso. Não faça isso. Isso não é conveniente para os santos não podem brincar com essas coisas. Esse tipo de humor não tem espaço na vida do homem transformado por Jesus. Ele não faz isso. Ele não faz brincadeiras assim. Ele não cria na mente das pessoas que o escutam. Ele não cria essas ideias maliciosas. Ele não faz isso. Ele não é um produtor dessas coisas.
Ele não coloca isso na cabeça das pessoas com as palavras que ele diz. Ele não faz isso. É diferente o seu modo de brincar. Ele brinca, ele é alegre. Ele é uma pessoa alegre. Ele é feliz, mas ele não faz esse tipo de brincadeira. Mas eu estava falando dessa moça para vocês. Essa moça, ela tinha o costume de fazer exatamente isso que o apóstolo Paulo condena. Brincadeirinhas de duplo sentido. Brincadeirinhas imorais. Insinuações sujas. Ela fazia isso. Mas ela fazia isso, sabe com quem? Com o pai dela. Com o pai dela. Então, quando nós olhamos o homem que desonra os pais, ou desobedece, ou desrespeita os pais no passado, e o homem que faz isso hoje, nós percebemos que o abismo é muito, muito maior. E essa seção do livro de Gênesis mostra isso. E isso é algo que não deve nos assustar, pelo contrário. É algo que nós devemos esperar. Isso vai continuar aumentando. E vai continuar aumentando. Nós temos que estar cientes disso e temos que manter, por causa disso, as distinções ainda mais nítidas. O livro do Apocalipse. No finalzinho de tudo, o livro do Apocalipse, ele nos dá uma orientação acerca disso. Apocalipse 22, veja lá. Abra sua Bíblia bem depressa em Apocalipse 22, versículo 11. Veja o que diz. Diz assim: é uma sentença de Deus. Apocalipse 22, 11. É uma sentença de Deus que diz assim. Vejam, Deus decretou isso. Deus disse que será assim. Ele fala, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Prossiga no seu caminho de injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. É um processo que não para. Continue. O imundo, ainda sendo imundo, vá crescendo na imundícia ainda mais. E ele diz, em contrapartida, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse é o processo. É assim que caminham as duas linhagens. A linhagem espiritual de Caim vai se sujando e mais e se afundando mais e mais. E a linhagem espiritual de Sete vai se santificando mais e se purificando mais e mais. E mais. Às vezes nós nos assustamos. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não sei onde a minha família incrédula vai chegar. Eu não acredito a que ponto. A que ponto a minha família, os meus parentes incrédulos estão chegando. Não se assuste, vai piorar não. Tem limites. Eles vão continuar se afundando na podridão mais e mais. Pastoras que agora chegou no fundo, agora chegou no fundo do poço, chegou no fundo, eles vão cavar para afundar mais. Mas a separação é cada vez maior. O oposto é cada vez maior. Pessoas que antes não aceitavam certas práticas, hoje as aceitam como normais. Pessoas que antes abominavam certos comportamentos, hoje os adotam e os defendem. E assim, vão caminhando cada vez mais distantes da verdade. E os santos? Os santos crescendo em santidade, crescendo em pureza, crescendo na perfeição espiritual, na imitação de Cristo. Não se assuste com isso. Prepare-se para coisas piores, mas esteja ciente disso. Essa distinção, que aumenta cada vez mais, eu quero estar do lado certo. Enquanto este lado se afunda, eu quero estar do lado que sobe, que se aperfeiçoa, que se santifica cada vez mais. Esta é a segunda lição da seção Toledote. É a lição que nós podemos detectar. É a segunda lição que podemos detectar quando olhamos para a seção de longe. Há uma diferença, há uma barreira. E essa barreira tem que ser mantida. E a segunda lição é essa barreira, que tem que ser mantida, ela vai aumentando cada vez mais. Não há como evitar esse processo de deterioração e de afastamento das duas linhagens. E há uma terceira lição que emana dessa seção Toledoto. Os irmãos estão acompanhando tudo certinho? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estão acostumados a ficar olhando os detalhezinhos, né? E hoje não estão tendo isso. Mas esperem domingo que vem pra vocês verem. Vamos olhar os detalhezinhos. Domingo que vem eu espero acabar até o versículo 2, porque nós temos em Gênesis 5 e 2, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma filosofia de vida, nós temos, nos versículos 1 e 2, nós temos um modo de pensar que é o modo de pensar dos descendentes espirituais de Sete. E nós temos que olhar para esse modo de pensar e temos que abraçá-lo se nós somos de fato descendentes espirituais de Sete. Nós temos que abraçá-lo. Então nós não podemos perder as lições dos versículos 1 e 2, que vamos olhar de forma microscópica.
no próximo domingo. Mas hoje vamos ver a terceira. Agora vamos ver a terceira lição que emana dessa visão panorâmica, dessa visão à distância. E a terceira visão é a seguinte: há na seção Toledote que está diante de nós, existe uma ligação rápida. Uma ligação rápida é uma ligação resumida entre a criação. O texto fala no versículo 1, Deus criou o homem, é uma remissão. Ao comecinho, lá de Gênesis que nós já estudamos a criação do homem, a criação da mulher, é uma remissão a isso. Ele está nos remetendo ao Éden. Gênesis 5.1 nos remete ao Éden, paraíso, mas ele faz uma ligação rápida. Quando nós prosseguimos, nós partimos do capítulo 5.1, nós partimos do Éden e vamos caminhando. Rapidinho e bem depressa nós chegamos aonde? Nós chegamos no capítulo 6 no dilúvio. É uma viagem rápida, é uma viagem veloz e resumida, do Éden aos tempos do dilúvio. Por quê? Porque essa seção Toledote faz isso? Porque ela supre esse link tão rápido entre o Éden e o dilúvio? O que Moisés quer nos ensinar aqui, talvez com esse recurso tão rápido, tão veloz, é que, apesar de haver no mundo, na história, uma linhagem santa, uma linhagem de homens de bem, uma linhagem de homens que temem a Deus, que são mencionados em todo o capítulo 5 e no capítulo 6, apesar disso, a maldade não para de crescer, não para, e ela cresce tanto, ao ponto de Deus ter que interferir e punir. Vou repetir o que eu falei. Essa ligação entre o Éden passando pela linhagem de Sete até o dilúvio, essa ligação rápida quer mostrar que apesar da história humana contar com homens tementes a Deus da linhagem de Sete, ainda assim a maldade humana cresce. Nós não conseguimos detê-la. Nós gostaríamos de fazer passeatas. Que tal uma marcha para Jesus? Tolices, tolices. Nós não conseguimos deter a marcha do mal. Nós não conseguimos deter o avanço da iniquidade, o aumento da iniquidade, o apodrecimento da sociedade. Até o ponto, e ela vai chegar. E ela chegou aqui, num ponto em que Deus diz basta. E nós aprendemos isso aqui. Nós aprendemos que havendo essa linhagem boa, a iniquidade ainda assim cresce, e cresce ao ponto em que Deus a pune. E isso deve estar na nossa cabeça. O que eu devo pensar? Eu sou da linhagem de Sete. Eu não vou conseguir frear a maldade deste mundo. Vou viver de modo santo, mas o abismo entre nós vai continuar aumentando cada vez mais. Essa maldade vai se multiplicar e vai aumentar cada vez mais ainda. Que eu me santifique, ainda que meu povo se santifique ainda. Que os filhos espirituais de Sete se santifiquem, a maldade vai crescer, mas chegará um momento em que Deus colocará um termo nela. Deus a punirá. Nós, os descendentes espirituais de Sete, nós que somos crentes temos que lembrar disso. A maldade vai se multiplicar, mas Deus vai interferir. E Deus, um dia punirá o mal. Quando os irmãos olham para o discurso de Jesus em Mateus 24, Jesus fala exatamente sobre o capítulo 6, sobre essa sessão, o início ou o fim dessa sessão, que trata sobre o juízo de Deus contra os homens daqueles dias. Em Mateus 24, veja o que diz Mateus 24, 37. Observem, Jesus diz que isso vai se repetir, a maldade aumentando, o abismo entre os homens santos e os homens ímpios se alargando cada vez mais e chegando um momento em que a ira de Deus se manifesta. Veja Mateus 24, 37. O texto diz: assim, pois assim como foi nos dias de Noé, ele diz. Ele nos remete àquele dia, àquele tempo. Jesus nos remete a Gênesis 6. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E ele descreve, então, as pessoas. Ele diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. É uma descrição dos nossos dias. As pessoas comem e bebem. As pessoas só participam de festas. Na realidade, a nossa sociedade é uma sociedade assim. As pessoas trabalham de segunda a sexta para no final de semana comer, beber e fazer festa. Só isso. Elas trabalham de segunda a sexta. E na sexta-feira vão no Carrefour. O que eles compram no Carrefour? 20 engradados de cervejas. Quantas pessoas vão na festa? Só 3. Eu, minha esposa e meu filho adolescente. Compram carne da Friboi com papelão. Ou sem. Não importa. Depois de bêbado. Ninguém liga mais. E passa o fim de semana inteiro comendo, bebendo e festa e festa e festa e farra o tempo todo. Só isso. O tempo todo. Eu moro num bairro residencial. E eu vejo, quando nós vamos no
Mercado numa sexta-feira eu vejo as pessoas indo no mercado e enchendo os carrinhos com engradados de cerveja. Enchendo. E eu tenho um vizinho. Espero que ele nunca assista esse sermão aqui. Espero que assista porque já acerta logo de uma vez. Ele fica na calçada, sentado na calçada com a esposa. E eu passo com o carro, eles estão com uma latinha de cerveja bebendo. Eu passo com o carro, fico meia hora fora, uma hora fora. Quando eu volto, eu vejo as latinhas de cerveja. Não cabe na calçada. Todas as latinhas que já beberam. Saiu de novo, eles estão lá ainda. Eu não sei como cabe aquilo na barriga deles. Não sei. Os dois. Ali os dois, ele e ela, os dois. Antigamente só os homens se embriagaram. Hoje não. O abismo aumentou. As donas de casa, senhoras, as mães de família ali com filhos, elas também. Bebendo, 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 caindo de bêbadas, caindo de bêbadas. Nas reuniões de família, comendo e bebendo, bebendo, bebendo. Bebendo até não aguentar mais. Aí chega segunda-feira, vamos trabalhar. Pra quê? Pra quê? Pra ter dinheiro. Pra cerveja e pro churrasco de sábado que vem. Tá chegando. Mas segunda-feira. Vamos trabalhar. Essa é a nossa razão de viver. Nós viemos pra isso. Comer, beber e farriar. É assim. Esse é o sentido da vida. É isso que nós vamos fazer. Fazem isso o tempo. E o texto descreve essas pessoas. O texto fala delas. O texto descreve aquelas pessoas do supermercado. O texto descreve aquelas pessoas que empurram o carrinho ali na fila que você vê. O texto descreve os meus vizinhos. O texto descreve os nossos vizinhos, nossos parentes. Ele fala, eles comem, bebem e se entregam a festas. Quando o texto fala casavam e davam-se em casamento, eram banquetes, eram festas. Festas de vários dias. E o texto diz, até o dia em que Noé entrou na arca, não esperavam. Estavam lá vivendo suas vidas, só farriando, comendo e bebendo. E eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Estavam bêbados talvez, muita festa, muita alegria, muitos cânticos, vai Coríntia. Gritando o tempo todo, vai Coríntia. E festa, e cerveja, e friboi. E vai Coríntia. Só isso? O tempo todo? É a vida? A vida é isso? Eles não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Filhos de Sete, aprendam a lição. Da seção Toledote. Há um contraste entre vocês, os descendentes de Caim. Esse contraste vai aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não se assustem. Não. Tentem reduzi-lo. Esse contraste vai aumentar cada vez mais, eles afundando mais e vocês se santificando mais. E mais. E tudo isso no incremento dessa maldade, tudo isso um dia terá fim, o Senhor porá termo a isso. Quando ele invadir a história e punir os maus. Quando eles menos esperarem, repentinamente lhes sobrevirá uma terrível destruição. Na vinda do Senhor, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E nós, os filhos de Sete, temos que aprender essas lições. São as lições que advêm da visão panorâmica dessa seção Toledote. Como escapar? Como escapar do lado ruim do contraste? Pastor, eu sou da linhagem de Caim. Eu sou um Lameque. Eu desprezo a palavra de Deus e eu faço mal e conto vantagem. Eu desonro a palavra de Deus e eu conto vantagem, meu orgulho. Eu vivo independente de Deus. Eu digo não preciso dele para cuidar dos meus assuntos. Caim precisou de Deus para vingá-lo. Quem pisar em Lameque será vingado 70 vezes 7 e eu cuido dos meus negócios. Não tenho nada a ver com Deus. Você, pastor, a minha vida de afastamento de Deus e de iniquidade tem aumentado mais e mais. A distância que há entre a minha vida e a vida de um santo é cada vez maior. Antes eu não fazia certas coisas, agora faço. Antes eu não aceitava certos comportamentos, hoje eu aceito. Tais palavras não saíam da minha boca, hoje fazem parte diária do meu vocabulário. Eu estou deteriorando cada vez mais moralmente. E a minha vida é isso. É uma vida que vai piorando. Eu só penso em comer, beber e festa. E o que me aguarda pelo que eu vejo no texto bíblico, é só o juízo do Senhor sobre mim. Como é que eu faço para mudar de lado? Como eu faço para deixar de ser da linhagem espiritual de Caim e ser da linhagem espiritual de Sete? Como eu faço para escapar disso? Eu gosto muito de uma palavrinha
que Pedro disse em Atos 2. Quando se fala de Atos 2, todos pensam no dom de línguas e discutem isso o tempo todo. Mas não é disso que eu quero falar. Pedro disse uma frase em Atos 2 que eu quero deixar com vocês antes de nós encerrarmos e então, na semana que vem guardarmos o telescópio e pegarmos o microscópio. É Atos 2. Nós vamos encerrar. Aqui, versículo 40. Nós devemos se lembrar que houve em Atos 2 a narrativa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E depois que houve essa manifestação da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, Pedro fez uma pregação, que começa no versículo 14 de Atos 2 e é uma pregação em Atos 2 em que Pedro alerta aquele povo dizendo que aquilo que estava acontecendo era um sinal do juízo de Deus, que aquilo que eles estavam ouvindo, aquelas línguas que eles estavam ouvindo era um sinal do juízo de Deus que estava chegando. E no finalzinho do seu discurso, do seu sermão, ele diz algo que eu quero trazer para hoje. Ele diz assim, o texto diz no versículo 42,40 fala assim: com muitas outras palavras Deus deu testemunho. Falando de Pedro aqui, com muitas outras palavras deu testemunho. Parece que Pedro pregou bastante. Foi um longo sermão. Nós temos aqui no capítulo 2 algumas coisas que ele disse, mas o versículo 40 fala que ele falou muito mais. Pregou longamente, por muito tempo, e ele os exortava. Ele falava aos incrédulos, aqueles que eram descendência espiritual de Caim, que desprezavam as coisas de Deus, que haviam rejeitado o Messias, rejeitado sua palavra. Ele disse a eles: salvai-vos desta geração perversa. Eu quero que essa frase martele na sua cabeça. Se você é um descendente de Caim, eu quero que essa frase martele na sua cabeça. Enquanto você for um descendente de Caim, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Há um senso de urgência aqui. Há um senso de urgência nessas palavras. Salvai-vos desta geração perversa. Essa geração perversa está separada dos santos. Essa geração perversa está se afundando cada vez mais. Um abismo cada vez maior está separando essa geração perversa dos santos. E essa geração perversa está se afundando cada vez mais na escuridão, se sujando cada vez mais, apodrecendo cada vez mais. Salvem-se dessa geração perversa, porque o Senhor virá, e ele pegará de surpresa essa geração perversa aqui que só come, bebe e faz farra. Ele vai punir esse povo. Salvem-se dessa geração perversa. É uma palavra para você que é descendente espiritual de Caim, que não conhece a linhagem de Sete, que não teme a Deus, que não é um servo de Cristo, que não é um discípulo de Jesus, não é um crente no Senhor. É um alerta para você que está me escutando hoje, aí na sua casa. É um alerta para você que vai me escutar posteriormente ouvindo essas gravações por qualquer outro veículo. E o alerta é este: salvai-vos desta geração perversa. Essa geração está afundando, apodrecendo, destinada a juízo. Salvem-se dela. Versículo 41. Diz então: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como eles se salvaram daquela geração perversa? O texto explica: eles aceitaram a palavra. Há uma palavra de Pedro falando: hoje arrependam-se e recebam o Salvador. Arrependam-se e beijem o Filho e se curvem diante do Filho. Aproximem-se dele e digam: o Senhor, eu tenho andado, eu tenho dado mostras de pertencer à linhagem maldita, à linhagem espiritualmente maldita de Caim. Eu sou um Lameque, eu tenho rejeitado a sua palavra, eu ando longe do Senhor, e eu tenho me deteriorado. A cada dia moralmente eu tenho me afundado mais e mais. Mas eu quero pedir que o Senhor me traga para a sua família, que o Senhor me adote na sua casa, na sua família. Me torne o seu herdeiro, me perdoe. Me salve dessa geração perversa. Eu quero me aproximar do Filho, beijar os seus pés, crer nele, ser perdoado, ser lavado, ser purificado dos meus pecados, e quero pertencer à descendência espiritual de Sete. Quero ter Enoque como meu irmão. Quero ter o Lameque, filho de Sete, o homem de esperança, como meu irmão. Quero ter Noé, que achou graça e que andava com o Senhor. Ó meu irmão, quero ser contado entre eles. Quero ser contado entre esses homens, entre homens como Lameque, como Noé, como Enoque. Eu quero ser um deles. Salva-me desta geração perversa. O Senhor ouvirá e mudará sua linhagem e trará você para a família da fé. Irmãos, no próximo domingo nós
Vamos olhar para o capítulo 5, versículos 1 e 2 só. E vamos, então, andar do jeito como estamos acostumados. Vamos guardar, como eu disse. Vamos guardar o telescópio. Vamos pegar o microscópio já, velho e surrado, e vamos voltar para cada palavrinha e vamos ver o que esses 2 versículos têm a nos dizer. Esses 2 versículos têm a nos dizer coisas muito importantes. Ele nos tem uma visão de vida, uma visão de mundo que temos que abraçar, como descendentes de Sete que nós somos, e vamos aprender essas verdades na próxima semana, se o Senhor permitir. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor dividiu a humanidade entre aqueles que são da cidade do Senhor e aqueles que são da cidade de Caim. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos salvou, nos tirou dessa geração perversa e nos inseriu na sua família, nos inseriu no seu povo, e hoje nós podemos andar com esperança. Ó Deus, obrigado por isso. E queremos suplicar que o Senhor nos abençoe para que nos santifiquemos mais e mais, mostrando cada vez mais a distinção que há entre nós e os filhos deste mundo. E ao Deus que também preservemos essa barreira que há, mostrando a todos que somos diferentes, que somos um novo povo, uma nova raça, herdeiros do céu. Senhor, eu peço por todos os ouvintes que estão aqui hoje, as pessoas em casa e outros que ouvirão isso tudo, quero pedir que o Senhor trabalhe no coração de todos. E se alguém aqui não conhece a graça do Senhor, a redenção que há na cruz, o perdão dos pecados e a nova vida que Cristo dá, quero pedir que o Senhor visite essa pessoa. Visite essa pessoa com a docilidade do seu espírito. Que o Senhor fale a esse coração, de modo brando e convincente, fazendo com que essa pessoa perceba a situação deplorável em que se encontra, e se volte para o Salvador, e se torne um herdeiro do Senhor, e seja salvo, e salve-se dessa geração perversa. Nós pedimos isso juntos em nome de Jesus. Amém.